Existe também a manifestação dos Exus mirins, que às vezes são confundidos com erês. Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o assunto que está fazendo muitos seguidores virem para este canal. Nós vamos falar hoje da Umbanda. E o assunto de hoje vai ser sobre os erês. Na verdade, também este tema foi pedido de uma seguidora falar sobre os erês. E, como eu já disse, virão outros temas seguidos sobre a Umbanda e temas variados também. Os erês, como vocês devem saber, são manifestações infantis ligados aos orixás. Existe também a manifestação dos Exus mirins, que às vezes são confundidos com erês. Existe uma diferença, eu diria que tênue, entre um e o outro. Eu acho que para quem não conhece fica bem difícil distinguir se é um ou se é outro. No caso, obviamente, de uma manifestação dentro de um lugar apropriado, lá no terreiro de Umbanda, não, obviamente. Mas eu falo por mim, porque como eu já mostrei para vocês aqui num vídeo que eu falo sobre sonhos, visões, projeções, eu em uma certa ocasião tive um sonho ou uma projeção, que eu acredito que tenha sido, que estava junto comigo uma criança. Era uma menina, ela era loura, o cabelo bem lisinho, louro, até mais ou menos a altura do queixo, assim, e nós fomos até a casa da minha mãe, que nessa ocasião estava sozinha lá. E assim que ela abriu a porta, ela me abraçou, minha mãe, né, isso tudo na minha projeção, né, no meu sonho, vamos dizer assim. Ela abriu a porta, né, me abraçou e a criança entrou e foi direto para um determinado cômodo lá da casa que em outras ocasiões, que eu diria em outros sonhos ou em outras projeções, eu entendi que era uma espécie de um portal, porque havia muitas manifestações ali naquele local. Então, no momento em que eu acordei, que eu me recordei de tudo isso, eu tive a certeza que aquela criança foi lá para proteger o local e proteger, obviamente, a minha mãe que estava lá. Então, ela meio que foi uma manifestação assim para proteção. Então, eu não sei dizer se foi um erê ou se foi um Exu. Talvez tenha sido um Exu mirim, porque é muito mais ligado a essa questão da proteção, e principalmente porque aquele local era um portal aberto, a saída, né, a saída de vários espíritos lá. Então eu acho que nesse caso era um Exu mirim. E eu não entendi e não entendo até hoje como isso aconteceu, né? Porque eu só tenho a lembrança a partir do momento em que eu estava já na rua, entrando, né, seguindo a entrada do prédio de onde minha mãe morava, e de mãos dadas com essa criança, e depois todo o trajeto até tudo isso que eu contei. Então eu não sei como que nós nos encontramos, não sei o que foi conversado, o que foi dito, e não sei também porque uma criança, afinal de contas, né, nesse caso. Enfim, tudo tem uma explicação que eu não entendo e com certeza tem uma função de ser. Então eu trago hoje para vocês aqui um texto falando sobre os erês, a interpretação que eles têm dentro da Umbanda e a diferença entre erês e Exu mirins, que foi toda uma pesquisa que eu fiz, um texto que eu fiz, e eu trago para vocês aqui a leitura desse texto, tá bom? Então vamos ficar agora com a leitura desse texto. Na Umbanda, os erês são entidades espirituais que se manifestam de maneira infantil, sendo associados à pureza, inocência e alegria das crianças. A palavra erê vem do iorubá irerê, que significa brincadeira ou diversão. Essas entidades possuem diversas interpretações dentro da tradição umbandista, refletindo a riqueza e a diversidade das crenças e práticas desta religião.
Muitos umbandistas veem os erês como guardiões espirituais das crianças, protegendo-as e cuidando delas no plano espiritual. Eles são invocados para trazer paz, alegria e proteção às crianças, tanto no terreiro quanto na vida cotidiana dos devotos. Outra interpretação comum é que os erês representam a pureza e a inocência. Eles atuam como mensageiros que lembram aos adultos a importância de manter um coração puro e uma atitude leve diante das dificuldades da vida. Embora se apresentem de forma infantil, os erês são considerados espíritos muito sábios e evoluídos. Eles têm uma visão profunda da vida espiritual e das questões humanas, oferecendo conselhos e orientações de maneira simples e acessível. Os erês são vistos também como portadores de uma energia renovadora. Eles ajudam a desmanchar energias negativas e trazer um novo vigor aos ambientes e às pessoas, promovendo a renovação espiritual. Existe uma diferença entre erês e Exu mirins. Enquanto os erês são espíritos que se manifestam de forma infantil e estão associados à pureza e à alegria, os Exus mirins são entidades que também se apresentam de maneira infantil, mas possuem uma energia e características diferentes. Os erês são associados aos orixás da linha das crianças, como Ibeji na tradição afro-brasileira. Eles são vistos como entidades mais ligadas à luz e à pureza. Já os Exus mirins são associados à linha de Exu, possuindo uma energia mais ligada à transgressão, à astúcia e à movimentação de energias mais densas. Os erês têm como função principal trazer alegria, proteção e renovação espiritual. Eles ajudam a resolver questões de maneira leve e simples. Os Exus mirins, por outro lado, lidam com aspectos mais complexos e profundos da vida humana e espiritual, muitas vezes trazendo à tona questões ocultas e ajudando a solucionar problemas através de sua astúcia e capacidade de lidar com energias negativas. Na prática umbandista, os erês se manifestam de forma brincalhona, amorosa e carinhosa. Eles gostam de doces, brinquedos e músicas infantis. Os Exus mirins também se manifestam de forma infantil, mas seu comportamento pode ser mais travesso e irreverente, refletindo a dualidade e a complexidade da energia de Exu. Os erês estão ligados aos orixás que representam a infância, como mencionado anteriormente, enquanto os Exus mirins estão ligados aos Exus, que são mensageiros dos orixás e guardiões dos caminhos, tendo uma ligação direta com as energias de transformação e equilíbrio entre os mundos espiritual e material. Essas diferenças ressaltam a riqueza e a complexidade das entidades espirituais na Umbanda, onde cada espírito tem seu papel específico e características únicas, contribuindo para o equilíbrio e a harmonia nos terreiros e na vida dos praticantes. Ok, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aqui o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho para todas as notificações aqui do canal, porque virão muitos vídeos ainda pela frente com temas variados e também, naturalmente, muito ainda a se falar sobre o tema da Umbanda.
Então é isso, vou ficando por aqui. Deixo todos vocês com meu forte abraço, um grande beijo, um excelente final de semana, paz e luz a todos, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau!